Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho aqui semanal, né? Nosso trabalho denominado Projeto Iniciação, é isso? Então, sejam todos bem-vindos, vamos aqui continuar com o nosso trabalho e sempre dizendo, né? Sempre dizendo para aqueles que estão chegando, né? Que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas grandes bases: a doutrina secreta de Helena Blavatsky e os trabalhos iniciáticos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, com todos os ensinamentos, né, disponíveis dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Uma outra finalidade importantíssima desse nosso programa, do nosso trabalho, né, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivendo neste início do século XXI e início da era de Aquário. Então, aqui, o programa, né, o nosso encontro é chamado Projeto Iniciação. Justamente a iniciação é um projeto, né? Então, a pessoa tem um projeto de fazer a iniciação. E como que ela pode fazer esse projeto funcionar? É justamente entrando numa escola iniciática e fazendo os cursos, né, pertinentes à iniciação. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser, mas nós, em particular, sugerimos que venham para a Sociedade Brasileira de Eubiose fazer seus cursos preparatórios, né? Então, o curso preparatório inicial, o primeiro curso chama-se Grau Peregrino. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus ao todo. No fim desses 5 graus, a pessoa, então, pode ser aceita como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, que nós chamamos da série interna. Então, ela pode participar da ritualística, pode estudar as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, pode participar das reuniões, todos os projetos, todas as atividades da sociedade. Agora, a pessoa pode perguntar: como que eu posso fazer o curso preparatório do peregrino, grau peregrino na eubiose? É muito simples. Estamos falando para o Brasil. Então, existe o site da eubiose. O site da eubiose. É só entrar no Google, né, e digitar lá sociedade, no pesquisar, né, do Google, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da eubiose. Ou então, especificamente, colocar o endereço do site, né, www.eubiose.org.br. Então, lá vai aparecer esse site da Eubiose com todos os departamentos que existem no Brasil. É isso? Então, a pessoa pode, então, fazer a sua inscrição. Eu devo dizer que o Grau Peregrino está começando em todos os departamentos do Brasil. Então, é hora da pessoa fazer a sua inscrição. É inconveniente fazer a inscrição na sua cidade, né? Justamente, no site da Eubiose tem todos os departamentos, tem as informações a respeito do endereço, do e-mail, telefone, tudo direitinho. A pessoa pode entrar em contato e fazer a sua inscrição. Sempre lembrando que é muito importante no caminho da iniciação que a instituição que se propõe a dar o caminho da iniciação siga rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. É o caso da eubiose. Segue rigidamente todos os princípios da ciência iniciática das idades. Então, estão todos convidados aí para fazer as suas inscrições, né? Aqui no departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade. Então, aí está o convite para que todos iniciem esse caminho maravilhoso, justamente da iniciação. Eu também lembrando aqui do livro que eu lancei, A Aurora dos Deuses no Braço de Óleo, né?
está um livro aí com 600 páginas, ele está disponível. Ele está disponível justamente no CEP, né? Conselho de Estudos e Publicações da Eubiose. Até só colocar no e-mail, né? Mandar um e-mail, cep@eubiose.com.br e encomendar o seu livro. Ou então, aqui em São Paulo, quem estiver em São Paulo pode encomendar no departamento Mooca, Rua Conde Prates, 988, Cambucinas, às quintas-feiras, das 10 às 16 horas, com o senhor José Aparecido. Telefone 220 21 7290. Então, esse é o recado. Né? Muito bem. Então, nós vamos continuando aqui com o nosso trabalho, né? E nós estamos hoje, especificamente, nós estamos tratando justamente das instâncias de Dizian, né? Falando sobre as instâncias de Dizian. Sempre lembrando, né, que a respeito das instâncias de Dizian, que são pergaminhos antigos de origem tibetana, e são citados por Helena Petrovna Blavatsky, né? E são manuscritos muito arcaicos, muito antigos, escritos em folha de palmeira resistentes à água, né? E em uma língua desconhecida na civilização atual, que é denominado Senza. Né? As instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o livro dos preceitos de ouro e com os livros de Kyute, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Devemos dizer que Blavatsky entrou em contato com essas instâncias de Dizian no Tibete, justamente nos mundos internos. E também os mestres propiciavam esse conhecimento através das suas mensagens para Blavatsky, que era um veículo da obra, né? E a respeito de todo esse conhecimento relacionado às instâncias de Dizian. Nós estamos estudando aqui as instâncias de Dizian, as 7 instâncias de Dizian, pertinentes ao aspecto da cosmogênese, que são 7 instâncias de Dizian. Né? Então, hoje nós vamos analisar a terceira instância, instância 3, não é isso? O despertar do cosmos. Olha que coisa importante, né? A última, então, na instância de Dizian, diz o seguinte, que a última vibração da 7ª eternidade freme através do infinito. A mãe entumece de dentro para fora com o botão de lótus. A vibração propaga-se e suas asas velozes tocam o universo inteiro e o germe latente das trevas que alentam sob as adormecidas águas da vida. As trevas irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário nas águas dentro do abismo da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, fazendo estremecer, e desprende o germe no eterno que se condensa no ovo do mundo. Né? Aí a instância de Dizian está justamente relatando a questão da cosmogênese, o princípio nosso universo objetivo, né? Que vem justamente do universo imanifestado. Né? Os 3 caem no 4. A radiante essência vem a ser o 7 interiormente e 7 exteriormente. O luminoso ovo, que é o 3 em si mesmo, coalha e se espalha em coágulos brancos como leite. Por toda a extensão das profundidades da mãe, a raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. Quando ele fala mãe, ele está falando justamente do segundo trono, né? A mãe divina. A raiz permanece, a luz permanece, e os coágulos permanecem, e todavia ou O-E-A-O-H-O é um. Isso é citado nas instâncias, né? Essas 7 letras, né? O-E-A-O-H-O-O. Significa o um. Né? A raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade, e o oceano era a luz radiante, a qual era fogo, calor e movimento. As trevas se desvaneceram e não foram mais. Desapareceram em sua essência mesma o corpo de fogo e água do pai e da mãe. Isso. Eis aqui Olanu. Então está escrito na instância 3, né? Eis aqui Olanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço que surge das profundidades das grandes águas obscuras. Né? Então, é o universo
que brilha como o sol. É o resplandecente, é isso? É o resplandecente dragão divino da sabedoria. O um é 4, e o 4 toma para si os 3. E a união produz o sapta, o 7, em quem estão os 7 que vêm a ser a tridade das hostes e as multidões. Contempla-o levantando o véu e desfraldando-o do Oriente ao Ocidente. Ele oculta o de cima e deixa ver o de baixo com uma grande ilusão. É o mundo manifestado. Assinala os lugares para onde resplandecentes seres converte o espaço superior num mar de fogo sem praias. O único manifestado, o elemento nas grandes águas. Onde estava o germe e onde estavam as trevas? Isso é uma pergunta que se faz justamente na instância 3. Né? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, ó Lanu? O germe é aquele é a luz, o branco e resplandecente filho do obscuro pai oculto. Então, veja que coisa extraordinária esses comentários justamente da instância 3. Né? A luz é chama fria, a chama é fogo, e o fogo produz calor que dá lugar à água, a água da vida na grande mãe. O pai e mãe tece uma tela, cujo extremo superior está unido ao espírito, luz da escuridão única, e o interior a matéria sem sombra. Essa tela é o universo, tecida com as duas substâncias feitas, uma que é Subhavat. Finalmente, então, nessa instância 3, é dito o seguinte: a tela se estende quando o sopro divino, o sopro de fogo, está sobre ela, contrai-se quando atinge o alento da mãe. Os filhos então se desagregam e se espalham para voltar ao seio de sua mãe no final do grande dia e ser outra vez unos com ela, a volta à casa do pai. Quando ela se esfria, torna-se radiante. Seus filhos se dilatam e contraem dentro de si mesmo e em seus corações. Eles abarcam o infinito. Depois, finalmente, é dito que, então, Forrate é enviado para endurecer os átomos. Cada um deles é uma parte da tela, refletindo o Senhor que existe por si mesmo, como um espelho. Cada um deles, por sua vez, vem a ser um mundo. Então, isso aí é o que está escrito na instância de Lijan 3. E a HPB, então, ela vai explicar. Na doutrina secreta, ela explica de maneira mais objetiva para o entendimento da intelectualidade ocidental, né? Que isso foi escrito justamente no final do século XIX por HPB. Ela faz tudo para explicar a profundeza, o significado profundo das instâncias. Né? Então, ela faz os seus comentários. O tempo é um fenômeno, aparecendo periodicamente como efeito da inteligência, limitada pela duração mavantárica. A inteligência universal é filha primogênita da substância primordial. Então, veja bem. Ou seja, o universo objetivo é decorrência da projeção do universo imanifestado. Né? A última vibração da sétima eternidade estava pré-ordenada pela lei eterna e imutável da periodicidade. A expansão da mãe significa o desenvolvimento da subjetividade, sem limites, para a objetividade determinada, uma mudança de condição. Manuantara significa um período de 2 manus. Há 14 manus em cada ciclo de criação ou dia de Brahma. Cada dia de Brahma tem 1000 agregados de 4 idades, ou 1000 grandes idades, ou Mahayugas. Segundo os dicionários, Manu procede da raiz sânscrita man, que significa pensar. Daí o homem pensador. Mais esotericamente, cada Manu é um padrão antropomorfizado de seu ciclo especial ou ronda, sendo, pois, o Manu o Deus especial, o criador ou formador de tudo que aparece durante seu próprio ciclo do Manuantara. Então, aí ela explica bem a questão dos dias e as noites de Brahma, como reflexo, como ocorrência proveniente da manifestação do imanifestado no mundo objetivo. Né? Então, Forrate conduz velozmente as mensagens do Manu e faz com que os protótipos ideais se estendam de dentro para fora. Isto é, passem gradativamente em uma escala descendente
por todos os planos do numenal ao fenomenal, para florescer, por último, em plena objetividade ou manifestação. Então, isso aí, ela disse que todo o processo de criação é um processo como manifestação dos arquétipos. Os arquétipos são aqueles que existem no mundo superior, né? No mundo vindo do imanifestado para o manifestado. Então, esses arquétipos se projetam produzindo a existência do mundo fenomenal. As águas adormecidas da vida significa matéria primordial com o espírito latente nela. É o caos, o princípio feminino no simbolismo, a base da existência material. Quando ele diz o princípio feminino, está falando do segundo trono, a mãe divina, né? O segundo trono, a mãe divina, que justamente dá origem aos Manvantaras, né? Todo o processo de manifestação objetiva, né? O raio solitário ou inteligência impregnando o caos é uma realidade, pois o ovo virginal, no sentido abstrato de toda a ova, o poder de desenvoltura por meio da fecundação é eterno e sempre o mesmo. Como a fecundação do ovo é feita antes do ovo ser posto, assim o germe periódico não eterno que se converte no ovo do mundo contém em si, quando emerge desse símbolo, a promessa e a potência do universo inteiro. Então, a questão da semente, né? Então, esse arquétipo joga no mundo objetivo a semente. Então, tudo que existe no mundo vem da semente. Isso é o estado potencial da existência de algo no mundo objetivo. Então, aí está o grande fenômeno que existe nessa questão, nessa realidade que existe entre potência e ato. Aliás, o próprio na antiguidade grega já se falava disso, né, através de Platão e Aristóteles, a questão da potência e do ato. No universo existe o ato e a potência, que é o germe que dá origem a esse ato, né? Ora, então, ainda que a ideia em si seja uma abstração, é um símbolo verdadeiro, pois sugere a ideia do infinito como um círculo ilimitado. É isso. Então, a primeira ideia que se tem da cosmogênia é um círculo, e esse círculo ilimitado, justamente é a ideia que, embora sendo uma abstração, é um símbolo verdadeiro, que dá origem justamente ao mundo objetivo. O ovo mostra a forma esferoidal das coisas manifestadas do átomo ao globo, do anjo ao homem, pois a esfera é o emblema da eternidade. Olha, a esfera é o emblema da eternidade. O ovo do mundo simboliza a Virgem Mãe. O número é uma entidade que emana de Deus. É um sopro vindo do todo que organiza o cosmos físico, onde nada obtém sua forma senão por meio da deidade, que é o efeito de um número. Um matemático dirá que o infinito dos números existe, mas é indemonstrável à nossa mente. Deus é um número dotado de movimento, que se sente, mas não se demonstra, diz Balzac. A existência do número depende da unidade, a qual, sem um só número, os engenhos a todos. Então, como diz, né? Lá Pitágoras dizia que a própria existência do universo é numérica, né? Tudo é número, né? É matemática. Né? Isso reflete justamente o ensinamento de Pitágoras também, né? Como um grande mestre. Né? Então, tudo vem justamente da causa primordial, né? Do germe, que provém justamente do eterno, né? Da causa primordial, a essência pré-cósmica. E isso se manifesta no universo manifestado através de números, através da própria matemática. Tudo no universo é matemático. A gente pode exprimir em forma de números. Né? Então, a radiante essência se coagula e difunde através dos abismos do espaço. A Via Láctea é o material dos mundos ou matéria primordial em sua forma primitiva. Ela contém mais de uma dúzia de símbolos, cada um dos quais possui um significado misterioso e oculto. A Via Láctea formou-se antes da Terra e acha-se em relação direta com outra lenda universal sobre a guerra nos céus e a queda dos anjos. Então, a Via Láctea justamente é onde está o nosso Sol. Né? É por isso que, no meu próprio livro, eu falo aqui sobre a aurora dos deuses no braço de Órion, né?
E justamente no braço de Órion, um dos braços da Via Láctea, é onde está o nosso sistema solar, o nosso universo, que é o nosso sistema solar. E lá nós estamos vivendo, aqui na Terra, né? como deuses esquecidos. Então, justamente o processo agora da antropogênese, justamente é que fazer com que esses deuses esquecidos se lembrem da sua própria natureza interna. Então, a aurora dos deuses, né? O nascimento dos deuses em direção da sua caminhada iniciática, em direção da casa do Pai. Né? Isso é muito importante. Então, aquilo que nós falamos, aquelas 7 letras importantes, né? Eu vou repetir as 7 letras: O, E, A, O, H, O, O. Essas 7 letras que se enfileiram, né? Se traduz nos comentários por Pai, Mãe dos Deuses, ou 6 em 1. Raiz centenária de que tudo procede. Tudo procede no mundo manifestado por um processo centenário. Né? A nossa evolução é centenária. É isso. Devemos dizer, centenário no nosso sistema solar. Nós desconhecemos outros sistemas solares. Né? O nosso sistema solar, a gente já tem profunda desconhecimento a respeito da sua natureza íntima, é um grande mistério, né, o nosso sistema solar. Mas dentro do processo evolutivo do nosso sistema solar, o processo evolutivo é centenário. Né? Então, é, existe uma raiz centenária de onde tudo procede. Esse nome pode ser pronunciado como 1, 3 ou até 7 sílabas. Essas 7 letras que eu falei, né? Conforme o acento que se dê a essas 7 vogais. Pode-se acrescentar um E depois do final para entoar em 7 sílabas. Sua pronúncia é tríplice. Só assim produz efeito. É e refere-se à não separatividade de tudo quanto vive e possui sua existência, já no estado ativo e já no estado passivo, e no estado passivo também. Então, essas 7 letras que nós falamos, né? O, E, A, O, H, O, O, em sequência, é a raiz sem raiz do todo. Daí ser como um Parabrahman, conhecido puro, Sattva. É isso? É o nome da vida única manifestada, eternamente viva. A raiz é o conhecimento puro, Sattva, a realidade eterna, não condicionada, ou o Sati, que se chame Parabrahma, quer Mula Prakriti, porque esses não são senão 2 símbolos de um. A luz é o raio onipresente espiritual que penetra e fecunda o ovo divino, a luz divina, né? E convoca a matéria cósmica para que comece sua série de diferenciações. Os coágulos são a primeira diferenciação, matéria cósmica, origem da nossa Via Láctea. Olha só. Durante o pralaya, essa matéria é muito tênue, radiante, fria. Espalha-se pelo espaço quando se inicia o despertar dos mundos futuros, material das estrelas. Sendo a essência das trevas, luz absoluta, torna-se trevas como representação simbólica da condição do universo durante o período de repouso. Veja bem, chama-se treva, não significa escuridão. Treva não significa escuridão, significa justamente a harmonização entre sombra e luz. Isso. Por isso que no Antigo Testamento, Moisés escreveu assim: no início era tudo trevas. E Deus então disse: faça-se a luz. Na verdade, nós devemos entender, quando Deus disse, não, o Eterno falou, faça-se a luz, ele fez o que? A separação entre luz e trevas. Iniciou-se então o processo polar. O polar, a sombra e a luz. É claro que no processo de evolução, na volta do caso do Pai, no processo da evolução das consciências, tudo tende a se unificar novamente. A luz deverá unificar-se à sombra e produzindo a treva inicial, de onde veio todo o universo. Né? Então, a luz primogênita é filho do caos e do espírito. Só a mente humana distingue a luz das trevas. Só a mente humana distingue a luz das trevas. A luz é matéria, as trevas o espírito puro, luz subjetiva. Nas trevas existia a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso? Então, o livro de Jó, o nome de Filho de Deus, estrela resplandecente da manhã, Lúcifer, o primeiro arcanjo que brotou
da profundidade do caos, e foi chamado Lux, é isso? O luminoso filho da manhã, na aurora manvantárica. Olha só, aí a HPB já vai dando referência à questão de Lúcifer, né? O princípio da luz. Este é o Satã do catolicismo romano, mais antigo e elevado que Jeová. Então, essas 7 letras que nós estamos, né? O, E, A, O, H, O, O, é o espaço de luz e corresponde ao raio emitido na primeira vibração de Lúcifer, que surge diferenciado como o mais jovem, para converter-se no final do ciclo vital no germe de todas as coisas. É o homem corpóreo que contém em si mesmo a ideia divina. É o gerador da luz e da vida, o resplandecente dragão da sabedoria, porque é o verbo divino que contém em si mesmo as 7 hostes divinas. Aqui, evidentemente, nesse caso da instância 3, né, de Jean, HPB já vai fazendo uma correlação do surgimento do processo setenário, especificamente um quarto estágio, através de Lúcifer, que é justamente o germe da luz, né? Ele é o foco da luz, né? Então, isso é muito importante, que isso aí projeta-se no campo do entendimento da antropogênese de forma bastante clara, né? De que justamente a vinda de Lúcifer como projeção do quinto senhor, chamado na época Luzbel, deu início à humanidade. Então, a humanidade surgiu através da projeção, é isso, de uma essência divina. É isso. O que deu origem à humanidade? Justamente a tríade superior. Nós temos o quaternário inferior e a tríade. Né? Justamente a queda dos deuses, né? A queda dos deuses, ou seja, a queda das hostes da hierarquia luciferina, Lúcifer com todo o seu conjunto de mentes, né? Que compõe, deu origem, então, à humanidade. Né? Então, é o homem incorpóreo que contém, é isso, em si mesmo a ideia divina. O homem contém em si mesmo a ideia divina. É o gerador da luz e da vida, o resplandecente dragão de sabedoria, porque é o verbo divino que contém em si mesmo as 7 hostes divinas. Veja a importância que esses escritos da doutrina secreta dá justamente à existência do ser humano. Né? O ser humano realmente é a ideia divina expressa no mundo objetivo. É isso. É por isso que Jesus mesmo, né? João 10, ele fala: vós sois deuses. Isso aí explica nitidamente a nossa essência divina, esquecida, mas justamente através de um projeto iniciação, nós fazemos o trabalho para trazer essa ideia divina que existe em nós para fora, para a expressão, suplantando as limitações justamente da personalidade, a nossa máscara, né? Suplantando, né? Então, isso aqui é algo muito importante desse entendimento inicial, né? Nós podemos ver que as instâncias de Xi'an é um conhecimento muito amplo, muito profundo, né? E ele é escrito numa forma alegórica, conveniente, utilizada na antiguidade, né? do mundo antigo, dos mestres, né? E a HPB trouxe esse conhecimento, né? Ou seja, conforme a HPB falou, os mestres utilizaram a HPB, Helena, Petrolo, Blavatsky, para trazer esses conhecimentos para o século XIX, para que a humanidade pudesse começar a se aprofundar nesses conhecimentos profundos da sua própria origem divina. Isso é muito importante, né? O nosso mestre diz: a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Aí está. Simplesmente isso, né? Então, o homem não é simplesmente uma derivação de um processo evolutivo, genético, aleatório, como a ciência imagina, né? Um processo de confronto entre genético e origina o homem. Não é simplesmente isso. O homem é projeção de uma ideia, justamente do espírito divino no ser humano. Então, nós vamos vendo que essa instância 3 ela tem um significado muito profundo para o entendimento justamente do aparecimento do universo
e nos dá o caminho para o entendimento futuramente da antropogênese, o surgimento do ser humano nesse processo divino todo, né? Sempre lembrando que essa descida da ideia da divindade, da unidade para a diversidade, né? Nós temos um caminho da unidade para a diversidade. Na diversidade, a divindade não se divide, ela se mantém una. A unidade é mantida. Em cada partícula do universo, por menor que seja, está lá a unidade, a divindade está presente. Então, é uma coisa, algo maravilhoso o estudo dessas instâncias tizianas, e pela primeira vez foi trazido ao mundo através da doutrina secreta, através dos trabalhos de Helena Petrov Blavatsky. Então, nós estamos aí abrindo cada vez mais esses caminhos, esses raciocínios, esses estudos, para que a gente possa continuar estudando com profundidade esses mistérios que envolvem a nossa essência, a nossa existência e o nosso futuro iniciático. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para as suas considerações e vamos continuar a falar sobre o assunto. Muito bom, professor. E interessante essa parte quando o senhor coloca que tudo é número, né? No universo tudo é número. E essa correlação, né, dos gregos, Pitágoras, né, essa relação também de que ele conclui, né, que tudo é número. Será que os gregos antigos tiveram acesso a todo esse conhecimento que Helena Blavatsky traz para nós no século XIX? É claro que muitos gregos na sua época, eles viajaram para o Oriente. É isso? O Platão, Pitágoras viajou. Ele saiu da Grécia, esteve no Egito, depois foi para o Oriente, voltou para a Magna Grécia e fundou a escola em Crotona, ele fundou a escola pitagórica, né? Então ele abrangeu em si todo aquele conhecimento da antiguidade. E grande parte dos filósofos da Grécia viajaram, porque era o caminho que eles tinham para o conhecimento, né? Então eles tinham conhecimento da questão dos números. Né? O nosso mestre, inclusive, vai mais além. Ele diz que tudo se resume em números, em cores e letras. É isso? Tanto que nas yogas, quem entrar para a série interna, né, vai fazer as yogas específicas da série interna, onde estão envolvidos todos esses elementos, né? As cores, os sons, as letras, tudo faz parte uma orgânica da existência do universo. Né? Então, eu digo para o irmão, é claro, para todos, é claro que parte, não todos os gregos, claro, justamente a elite espiritual da Grécia tinha esse conhecimento pelo motivo deles terem viajado muito pelo Oriente, terem entrado em contato com esses mestres, né, da antiguidade, não só do Egito, mas da Índia, do Tibete e assim por diante. Né? Então, eles tinham realmente. Os grandes mestres tinham conhecimento de todo esse processo. Muito bom, professor. Eu achei interessante também aquela reflexão que o senhor colocou sobre Lúcifer, né? Representando o quinto senhor. Eu nunca vi, professor, o Lúcifer, o diabo, como a Igreja Católica fala, como um ser ruim, né? Agora, por que foi criada essa imagem, né? Se ele não faz maldade para a gente, ele pode ser que ele induza, né, as pessoas a refletir entre o bem e o mal, mas de fato ele não faz a maldade. Por que se criou toda essa sombra em torno do Lúcifer? Tem uma resposta. A resposta é uma só. Isso que o irmão está falando tem uma resposta. Tem uma resposta. Qual é a resposta? É essa. A humanidade não entende a polaridade. A humanidade comum, a maioria da humanidade, não entende a questão da polaridade. Tanto que o nosso mestre, um dos últimos ensinamentos que ele deixou foi essa, né? Que foi esse, né? Que ele gostaria que todos os discípulos entendessem a polaridade. Por quê? Porque quem entende a polaridade entende tudo. Portanto, então é claro que se nós formos no campo da religião, a coisa se polariza. Se polariza. Tanto que a religião sempre fala isso: a matéria é coisa do demônio, espírito é coisa de Deus. Não é verdade. Tanto matéria como espírito é coisa de Deus. Nada, nada existe que não seja de Deus. Tudo é da divindade. Tudo é projeção da divindade. Só que quando se projeta, necessariamente há uma polarização. E no nosso entendimento, a gente vê o bem e o mal.
o bem e o mal, né? Então, Lúcifer é o portador da luz. Em latim, lux ferens. Em latim, lux ferens, portador da luz. Então, foi ele o responsável de trazer essa luz de cima do quinto estado de consciência para nós, do quinto senhor, né? Justamente Luzbel, né? O Luzbel não poderia vir diretamente para a face da Terra, porque ele não pode se reencarnar num corpo físico, porque não há corpo físico que aguente a energia de um Deus, né? Mas Lúcifer pode, é um planetário, como o nosso mestre afirmou. Então ele vem, né, e origina a nossa humanidade, né? Quem originou a humanidade? Justamente foi Lúcifer, né? E que no Jardim do Éden é simbolizado por aquela serpente, né? Que foi se enrolando e convenceu a Eva a comer o fruto da sabedoria. Pronto, aí está bem explicado a questão do Éden, né? E o Lúcifer, simbolizado por uma serpente, que na antiguidade a serpente é o símbolo da sabedoria. A serpente é o símbolo da sabedoria, não é isso? Então, ela induz Eva a comer o fruto da sabedoria, não é isso? Ou seja, induz a Eva a levar a humanidade para a sua essência humana que nós temos hoje, com a possibilidade do desenvolvimento. Estou dizendo, a possibilidade do início do desenvolvimento da tríade superior. A tríade superior foi nos dada como um potencial. Está em nós como um potencial. Só que não está desenvolvido, amplamente desenvolvido. Nós estamos começando a desenvolver ainda o mental superior, o mental abstrato, e devagarzinho também desenvolvendo a intuição, que é Budi, para depois, no futuro, desenvolver a Atman, que é a nossa consciência crística, o Cristo em nós. É isso? Então, mas quem deu início? Lúcifer. E Lúcifer, não só Lúcifer, mas uma hoste, um grupo, uma hierarquia. Lúcifer representa uma hierarquia toda de anjos, né? A tradição chama-se os anjos caídos do céu, né? Eles caem do céu e vêm viver vida física. Isso que é importante. Eles não vêm apenas falar, não, eles se incorporam em corpos humanos. Veja bem, eles trazem esse arquétipo da tríade para os corpos humanos, incorporando-se em corpos humanos. É isso? Tanto que no Antigo Testamento diz que os filhos de Deus apaixonaram-se pelas mulheres da terra. O que significa isso de maneira objetiva? Significa que houve a descida dos anjos para a face da Terra, trazendo esses arquétipos, e isso foi incorporado na genética humana. Na reprodução humana, essa genética foi sendo fixada no organismo humano, né? Essa essência genética, né? Provinda de um substrato, né? De algo superior. Então, isso é muito importante, essa correlação. Então, a questão do bem e do mal é isso. Na verdade, a religião coloca o mal de um lado e o bem do outro, mas não é bem assim. Na verdade, as coisas se unem, se harmonizam através do estado de consciência. Através da evolução do estado de consciência, as coisas se harmonizam no sentido de perfazer novamente a unidade inicial, do qual todos nós somos oriundos. Quer dizer, a unidade existe em nós, mas nós não percebemos essa unidade. Agora, o processo da iniciação é justamente fazer com que a nossa entendimento interno, no nosso autoconhecimento, perceba a unidade que existe dentro de nós, e nós não temos consciência disso. Esse é o processo da iniciação, é isso? O conhecimento da unidade divina que existe dentro de nós. Muito bom, professor. Eu já vou passar para as perguntas. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: se 137 são a chave universal da manifestação, o compasso setenário não irá além do sistema solar? É isso, o nosso irmão Júlio traz um assunto bastante interessante, muito importante, né? É claro que na doutrina secreta, veja bem, não sou eu que estou falando, a HPP, através dos seus ensinamentos, da doutrina secreta, né?
ela diz que tudo aquilo que ela se refere como sendo o nosso universo é o nosso sistema solar. O Sol com os planetas que circulam ao redor dele. E nem todos os planetas, apenas 7, de Mercúrio a Saturno. A sequência de Mercúrio a Saturno é o nosso sistema solar. Urano, Netuno e Plutão, apesar de girarem, orbitar em torno do Sol, não fazem parte do nosso sistema evolutivo. Isso é importante. Então, nós perguntamos: esse sistema centenário vai além do sistema solar? Essa é a grande pergunta. É um mistério isso, é um mistério isso. Né? Eu poderia dizer, no meu entendimento humano, eu poderia dizer sim ou não, mas eu não tenho certeza disso. Mas, como o universo é infinito e tem infinitas possibilidades, com certeza existirão outras formas de manifestação do universo, né? Que não apenas no centenário. Isso no meu entendimento, né? Não se restringe apenas ao centenário, mas pode existir outras formas matemáticas e sequenciais de evolução em outros sistemas solares. Agora, realmente, nós temos essa limitação, né? Mas o que é evidente para nós, é isso, através de todo esse conhecimento iniciático, é que no nosso sistema evolutivo é o 7 que impera. É isso? Nós temos 1, 3, 7. O 1 é a essência, o 3, o processo da manifestação, da criação, e o 7, o processo da manifestação. Não é isso? Então, a unidade, a trindade, que dá origem às coisas, e o setenário, que é o processo de manifestação das coisas. E isso é fixo. Isso aí é fixo no nosso universo. Tudo evolui através de 7. E tanto é verdade que a própria ciência não consegue entender isso. Eu nunca li um livro, ou um cientista, ou um professor explicar por que do 7. Porque o 7 está presente em tudo. São 7 notas musicais, 7 sistemas cristalinos, 7 dias da semana. Tudo é 7, 7, 7. Por quê? A ciência realmente não explica. Né? Existe até no átomo, são 7 camadas energéticas, né? 7 níveis energéticos, onde os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo. Né? Então, tudo é 7. Mesmo que o homem queira sair dessa relação, ele não consegue. Fatalmente, ele cai no 7. Né? 7 inteligências, né? 7 inteligências, né? 7 também, né? Recentemente, Howard Gardner refere a 7 inteligências do ser humano. 7, ele podia dizer 8, 9, 10, mas ele falou 7, porque é o 7 que comanda o nosso sistema. Não dá para fugir disso. Né? Intuitivamente, nós temos essa noção, mas não conseguimos explicar na prática, não conseguimos entender o porquê. O entendimento é esse, através da doutrina secreta. O nosso compasso evolutivo é setenário. Mas isso não implica de que outros sistemas não possam ter outros compassos, além do setenário. 8, 9, 10 mil, sei lá. As possibilidades do universo são infinitas. A gente não pode nem imaginar todas as possibilidades. Mas é uma questão que aquele que está justamente nesse projeto de iniciação, ele tem que meditar e tirar as suas próprias conclusões a respeito das possibilidades que existem de existir outros sistemas evolutivos que vão além do sistema setenário, que tem por base um esquema que não setenário, mas outros esquemas. É fato a ser meditado. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte: somos cercados pelo silêncio. Qual o seu número? O silêncio, veja, o silêncio, na verdade, é Maya. Essa palavra silêncio que nós falamos, né, realmente é Maya. Né? Nós temos aqui, HPB escreveu um livro fininho, né? Fininho, mas de uma. Aliás, eu estou preparando uma apresentação desse livro, né? Chamada A Voz do Silêncio. Então, nós somos cercados pelo silêncio? Somos. Mas não é o silêncio da ausência de tudo, de qualquer coisa, não. É a presença de tudo, é uma voz que existe dentro de nós. Agora, o silêncio em nós significa o silêncio da nossa parte cognitiva, da nossa personalidade. É necessário que a nossa personalidade fique em silêncio
para ouvir a voz divina que existe dentro de nós. Porque o que atrapalha a nós ouvirmos a voz divina que existe dentro de nós é o silêncio, é o barulho que a nossa personalidade faz. A nossa personalidade é muito barulhenta, ela faz muito barulho, faz situações controversas, etc. Muito barulho. Agora é necessário, então, haver um processo de meditação, um processo de entrada no caminho evolutivo, para que a gente ouça essa voz do silêncio que existe em nós. Somos cercados pelo silêncio? Eu diria, somos cercados e não cercados, somos penetrados. Existe dentro de nós a voz da divindade. A voz da divindade existe dentro de nós. Né? Agora, qual o seu número? Qual o seu número? A gente poderia ter várias implicações, várias deduções a esse respeito. Né? Eu nunca vi uma publicação que me desse a questão de um número que exemplificasse o silêncio. Né? Um número que está relacionado com a questão das questões superiores é o 8, né? O 8, a oitava coisa, que é a síntese de tudo. Né? Sempre tudo vai para uma oitava coisa, que é uma síntese. Né? E o 8, ele tem a sua forma de 8 quando na vertical, e quando ele vai para a horizontal, ele torna-se o símbolo do infinito. Né? Então, talvez nós podemos dizer que esse silêncio, né, talvez seja representado pelo número 8, que significa a síntese de tudo, no nosso sistema evolutivo. Né? Estou dizendo assim, no nosso sistema evolutivo, que a base do nosso sistema evolutivo é essa. 7 etapas, depois tudo conflui para uma oitava coisa, que é a síntese. Então, com certeza, nesse silêncio do 8, nós temos uma visão plena do universo no qual nós estamos mergulhados. Muito bom, professor. E a Márcia Barra, ela lembra muito bem uma frase, né? Que diz o seguinte: cala tua mente e escuta o teu silêncio interno. Exatamente, exatamente. Esse é o processo de... Essa frase é muito interessante, né, professor? É o processo de dharana, que chama-se. Né? A dharana, conforme o nosso mestre fala, é a perfeita concentração mental, né? Tanto dos processos mentais internos como os externos. Então, é preciso fazer o silêncio, né? A perfeita ausência de influência mental interna e externa, que se chama dharana. Né? Então, isso é muito importante. É o silêncio interno. O silêncio interno. E calando a mente, né? Calando esse barulho que existe na nossa personalidade. E este silêncio de dharana nos envia para Dhyana. Olha, Dharana, Dhyana, Samadhi. Dharana nos envia para Dhyani. Dhyani é justamente a meditação. Isso, através de uma perfeita concentração interna, através de Dharana, nós atingimos a meditação, que é Dhyana. E através de Dhyana nós atingimos Samadhi, que é o nosso Cristo interno. É a contemplação. Então, esse silêncio, esse silêncio é muito, muito importante. Por isso que nessa obra da HPB, ela fala a voz do silêncio. Isso. A voz que surge quando nós ficamos em silêncio, quando nós entramos em dharana. Isso. A nossa mente se estabiliza e deixa de ser influenciada por fatores internos e externos. O barulho, nosso barulho mental concreto, inferior. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira coloca o seguinte: a ciência já gravou o som do universo e os iniciados sabem que o Om ressoa profundo nas entranhas do espaço. É verdade, isso é verdade. É verdade. A ciência, existem muitos trabalhos mostrando um som profundo no universo, né? Um som do universo. Né? Mas, evidentemente, os iniciados sabem que o Om soa profundo nas entranhas do espaço. É a palavra primordial, é a palavra primordial. Né? Então, isso aí é muito. E os iniciados
nas tradições ocultas das populações, isso é dito com profundo significado, né? Os nossos próprios indígenas do Brasil, eles têm esse conhecimento. Eles têm esse conhecimento da existência desse som profundo do universo, né? Eu já vou falar a respeito desse assunto em seguida. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira também coloca o seguinte: a humanidade não entende a polaridade e a igreja precisava de alguém para ameaçar e usar como conviesse aos seus interesses. É sobre aquele assunto do Lúcifer, né, e tudo mais. Normalmente, veja bem, o que o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Augusto Mestre, professor Henrique Jesus, ele deixa bem claro, né, que, via de regra, na história da humanidade, todo o ensinamento iniciático dos mestres, quando cai na mão do ser humano, acaba virando religião. É isso. Então, o que acontece? O mestre ensina, depois vira uma casta sacerdotal, e se essa casta sacerdotal não seguir o conhecimento do mestre, então essa casta sacerdotal vai trabalhar para os seus interesses, para a manutenção daquelas ideias. E quando esses interesses estão em jogo, então surgem ideias, os dogmas. Surgem os dogmas. Deixa de existir o entendimento superior, vai existir o dogma. Toda religião é assim, dogma, dogma. Então, agora, na ciência iniciática, nós temos que seguir um caminho diferente. Um caminho diferente, não, o verdadeiro caminho, não o dogma, mas o conhecimento iniciático superior, não é verdade? Tendo uma perfeita entendimento a respeito da questão da polaridade, um perfeito conhecimento através da polaridade, e não se deixar levar por dogmas, isso é muito importante, né? Então, o nosso irmão Júlio realmente ele fala com precisão. A humanidade não entende a polaridade. E não entendendo a polaridade, o que acontece? Ela cria a questão do bem e do mal, não é isso? E cria o dogma, e via de regra, as religiões perseguem aquilo que elas chamam de mal. Não é verdade? Isso acontece com, eu não vou citar a religião, mas qualquer religião é assim. Ela separa o bem do mal e começa a perseguir aquilo que elas chamam de mal. De mal. Ou seja, aquilo que não está de acordo com os seus dogmas, seus interesses, as suas, uh, as suas conveniências, né, dogmáticas e assim por diante. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli pergunta o seguinte: o caminho para o silêncio seria o não julgar? Também, não julgar o amor universal, né? Na verdade, esse silêncio da nossa personalidade, ela permite o quê? Que a gente reflita a consciência superior. O nosso silêncio pessoal, eu digo silêncio da personalidade, permite o quê? Permite o quê? Que aquilo que é divino se reflita em nós com maior intensidade. Então se reflete também o não julgamento e o amor universal. Por isso que Jesus falou, amar e perdoar, a base do universo. Sem isso não há possibilidade de qualquer avanço, de qualquer processo evolutivo, o amor e o perdão. Então, realmente o silêncio é muito importante. Agora, o silêncio é nesse sentido. O silêncio ao qual nós nos referimos, e a voz do silêncio se refere, é justamente o silêncio interno, da personalidade. É isso? Não deixar que a personalidade interfira nesse processo da nossa ligação com as coisas superiores. É o religare, né? A verdadeira religião é essa. A verdadeira religião vem do termo latino religare, ou seja, religamento da nossa consciência inferior com a consciência superior. Agora, para que haja o religamento da nossa consciência pessoal, interna, com a consciência superior, haja essa comunicação perfeita, é necessário que a personalidade se cale, fique em silêncio, não interfira nisso. Então, isso significa dominar os fluxos, o processo da nossa personalidade, as nidanas, é isso? Então, isso é muito importante, é justamente aquilo que nos leva ao processo de meditação e contemplação. Então, também, vamos dizer que o silêncio seria também o não julgar.
Então, nós podemos dizer que o silêncio está envolvido com esses dois processos universais, o amor e o não julgamento. Ama, amar e perdoar. Consequentemente, não julgar. Muito bom, professor. Viu, o Eduardo Neri ele pergunta o seguinte: professor, boa noite. O senhor pode falar sobre o lado oculto das manchas solares? Eu vou falar aquilo que o nosso mestre ensinou. Isso aí nós temos, a ciência tem teorias e teorias a respeito das manchas solares, né? A gente sabe que as manchas solares são periódicas, né? A cada 11 anos, parece 11 anos, e quando as manchas solares se produzem, há uma interferência na condição eletromagnética da Terra e etc. Então, essa é a visão das ciências, manchas solares. O nosso mestre, professor, nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, ele dá uma explicação iniciática, através de sua revelação, da seguinte maneira: o Sol é o centro do nosso sistema solar. Então, ele alimenta de energia todo o seu sistema solar. Ele emite energia. E essa energia volta também, reciclada para o Sol. É como se o Sol fosse um coração. É isso? O nosso coração ele bombeia o sangue, né? Bombeia, ele solta o sangue arterial, não é isso? Vem para o pulmão, oxigênio oxigena a hemoglobina, não é isso? Então nós ficamos com o sangue oxigenado. Esse sangue arterial vai para todo o nosso sistema circulatório, não é isso? E oferece o oxigênio que está lá contido na hemoglobina para as células. Depois ele volta como sangue venoso, venoso novamente para o coração. E esse sangue é bombeado novamente para os nossos pulmões para ser oxigenado, passar pelo processo de oxigenação para refazer o sangue arterial, que justamente distribui o oxigênio pelo corpo, né? Pelos processos, para que ocorram os processos metabólicos em nós. Né? Muito bem. Assim também acontece com o Sol, conforme o nosso mestre ensina. O Sol é como um coração. E esse sangue é essa energia que ele libera para todo o nosso sistema solar. E essa energia volta para ele de uma forma modificada, né? Evidentemente, mais pobre daqueles recursos inicialmente contidos no processo de expansão dessa energia. E o nosso mestre diz que a volta, veja bem, o nosso mestre fala que a incidência dessa energia utilizada no universo, no Sol, é a causa do surgimento das manchas solares. E isso é a explicação que o nosso mestre dá, que as manchas solares são provenientes justamente da volta dessa energia para o Sol. Essa é a explicação que o nosso mestre dá de maneira iniciática. Isso não tem na ciência. A ciência acadêmica não fala nada sobre isso. É um ensinamento iniciático do nosso professor, o nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. Muito bem, professor, muito bom. O Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: então estarei religado quando não precisar de mais perguntas? Na verdade, viu, nós estamos sempre perguntando, né? Nós estamos sempre perguntando. Aliás, eu devo relembrar, né? Eu dou aula na eubiose há muitos anos, né? E, por vezes, alunos vêm, discípulos do professor, vêm que estão no curso de eubiose, e, e me falam o seguinte, logo no início, né? Eles me falam o seguinte: olha, eu, quando entrei na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora eu tenho muito mais dúvidas. As minhas dúvidas aumentaram, as perguntas aumentaram. Então ele estranha isso, né? Que as perguntas, ele está fazendo o caminho da iniciação. Em vez de diminuir as perguntas aumentaram. Então, tem muitos alunos que me jogam essa questão para um raciocínio. Então, eu digo o seguinte: a resposta é uma só. Eu digo o seguinte: na verdade, o que aumentou não foi a quantidade de perguntas. O que aumentou foram os horizontes. Os horizontes se alargaram. Se alargaram.
É isso. Quem não, quem sabe, quem pensa que sabe tudo, não tem pergunta para fazer, não é verdade? A pessoa que diz, eu sei tudo, já entendo tudo, não tem mais nada para perguntar, ela vive na ignorância, né? Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Então, à medida que nós vamos alargando os horizontes, as perguntas vêm, as perguntas vêm. É isso. Agora, eu devo dizer o seguinte, que existe um processo de entendimento na iniciação a respeito do fazer perguntas. E eu vou citar um caso específico justamente do adepto, né? Nós fazemos perguntas, nós perguntamos de alguma fonte, nós perguntamos para alguma fonte algo, ou a respeito de muitas coisas. Essa fonte, nós vamos através nós procuramos as respostas através dos livros, das revelações dos mestres, das palestras, não é isso? Dos ensinamentos dos grandes iniciados, etc. Né? Agora, isso enquanto o processo evolutivo em nós está numa fase humana. Quando o processo evolutivo atinge uma fase super-humana, ou seja, adepto, isso os mestres nos ensinam. Né? O adepto ele não precisa mais fazer perguntas, porque a resposta está dentro de si mesmo. Isso. Quando ele tem uma dúvida, dentro dele mesmo ele encontra as próprias respostas. Então, ele não precisa perguntar para uma fonte externa. Ora bem, quando nós fazemos perguntas para alguém. Perguntamos para o professor, perguntamos para alguém que sabe, para um especialista, né? ou vamos através de uma revista ou num livro para saber a resposta. Procuramos respostas externas a nós para responder as perguntas. Mas no momento que o indivíduo torna-se um adepto, ele adquire essa capacidade de encontrar as respostas dentro de si mesmo. Isso está baseado, isso não é invenção de ninguém. Isso está baseado no conhecimento oculto, né? Conhecimento oculto lá da antiguidade, no tempo de Apolo, em Delfos, está escrito lá: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, esse adepto que é um ser super-humano, que nós todos chegaremos lá, um dia nós chegaremos lá, esse adepto ele deixa de fazer pergunta para fora de si mesmo, mas ele se introjeta, ele pergunta dentro, ele faz a verificação dentro de si mesmo. Ou seja, ele circula, por exemplo, uma caixa, ele circula numa caixa e vai atrás das respostas, das informações que ele precisar, sem precisar pergunta. Então, um adepto, na verdade, um adepto não precisa de livro, não precisa de informações, não precisa assistir nada, está tudo dentro dele. Isso é uma coisa fantástica, né? É o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, é a base do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Né? Então, para o nosso irmão Guilherme Guazelli, eu digo que chega um momento em que nós não fazemos mais perguntas no nosso processo evolutivo. Não perguntamos mais para o exterior, mas encontramos a resposta dentro de nós mesmos. Muito bom, professor, magnífico. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: Paracelso ensinava leite para as crianças e carne somente para os adultos. Exato, nós podemos entender, né? O leite é um material que entendemos que é de fácil digestão, né? As criancinhas tomam leite, porque você não vai dar uma carne de porco para um recém-nascido. Não vai fazer isso. Né? Você vai dar um filé mignon para um recém-nascido como um filé mignon. Né? Ou um peixe. Não é isso? Por quê? Porque o organismo da criança não está ainda preparado para fazer a digestão, fazer a deglutição e a digestão e etc. Então, é dado leite, que é uma coisa bastante suave, né? Então, o processo é mais lento. Né? Isso significa, esta observação do Paracelso diz o seguinte: para as crianças dá leite e carne somente para os adultos. Significa o seguinte, que somente é possível ensinar-se coisas muito difíceis para aqueles que têm um conhecimento profundo de si mesmo,
do autoconhecimento, né? Tanto que os mestres sempre afirmam que não adianta ensinar coisas além do estágio evolutivo do indivíduo. Não vai ocasionar nada. Pode até ocasionar o contrário, um falso entendimento. Então, deve-se ministrar o ensinamento de acordo com o estado de consciência do ser humano. Então, o que é a humanidade? São crianças, é isso? Na verdade, crianças. A humanidade são crianças. Nós vivemos a nossa infância, é isso? Em termos evolutivos, com relação aos processos evolucionários superiores, o nosso estado evolutivo é de criança. Então, leite para as crianças. Então, leite quer dizer ensinamentos de fácil entendimento para aqueles que não têm ainda um processo de entendimento superior. E somente dar um conhecimento mais profundo para aqueles que são adultos, que são capazes de digerir aquele conhecimento. Então, esse é o Paracelso, dessa maneira que eu entendo esse ensinamento do Paracelso, né? Dar o conhecimento para aqueles que têm condições de entender esse conhecimento. Porque não adianta ficar jogando conhecimentos fora do tempo para pessoas que não têm condições de entender certas coisas, porque é perda de tempo. E pode até fazer mal para as pessoas, né? Pode provocar uma indigestão na pessoa, eu posso produzir fatos negativos. Né? Então, é somente propiciar conhecimento de acordo com a possibilidade de entendimento daqueles que estão recebendo o entendimento. Os mestres fazem isso. Os mestres têm como norma sempre esse processo. Perfeito, professor. E o Júlio Teixeira assina embaixo. Exato, essa é a metáfora de Paracelso. Isso, Júlio, também, concordamos. Concordamos, exatamente. Exatamente. E, professor, a Márcia Barra coloca o seguinte: às vezes tenho alguma dúvida e, quando penso em perguntar, encontro as respostas. Acho isso tão fantástico. E viu, professor, eu também costumo, às vezes, fazer, quando eu tenho alguma dúvida, eu jogo para o universo. E o senhor acredita que o universo me responde? Exatamente, a dúvida. Quando a gente. Cara, isso é verdade, isso É, acontece. acontece. Não é só com algumas pessoas. É que as pessoas não percebem isso, as pessoas não conseguem perceber. A pessoa joga a pergunta e a resposta vem. Num determinado momento, a resposta vem. Muito bom, muito bom. Muito bom essa colocação da Márcia Barra. Muito boa colocação. Ó, o Guilherme toda vez pergunta, professor, quando vem a aula de sinarquia? Nós vamos ter aula aqui. Ô, Guilherme, eu vou dizer o seguinte: não é possível dar sinarquia num encontro só. Sinarquia vai ser necessário fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 encontros, porque é um assunto tão vasto. Tem tantos detalhes que nós vamos ter que fazer a parte 1, parte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas vamos fazer. Mas não é uma só. Uma só. Vão ter várias partes, porque a sinarquia é muito vasta. Aliás, eu estou escrevendo, o meu segundo livro que estou escrevendo, eu vou publicar, trata desse assunto também. Então, logo, logo vocês vão ter um caminho. Né? Mas é um assunto vastíssimo. Porque o processo nosso redunda no nosso processo evolutivo, né? Mas tem implicações sociais, implicações políticas, implicações de autoentendimento, implicações, uma série de implicações dos 7 estados de consciência. As implicações incluem os nossos 7 estados de consciência hiperfísicos, né? Então, é um assunto bastante complexo para o nosso entendimento, para o nosso entendimento. Mas é muito simples para aqueles que estão no mundo da maestria. Para os mestres, isso é muito, muito fácil de entender. Mas como nós não somos mestres, nós somos seres humanos, temos limitações humanas, esse conhecimento é muito difícil. Então, tem que refletir muito, repensar muito esse assunto. Mas isso virá, viu, Guilherme? Nós vamos ter a apresentação sobre sinarquia, mas não vai ser uma só, não é possível. Não é possível fazer uma palestra sobre sinarquia. Nós vamos ter, no mínimo, meia dúzia sobre sinarquia.
uma sequência de meia dúzia, porque o assunto é muito vasto, tem muita pergunta, tem muitas perguntas que nós fazemos a respeito do nosso estado atual, do desenvolvimento da sociedade, a questão do regime político, a questão do sistema, todo o sistema nosso de organização social, etc., né? Do karma também, né? É um assunto muito vasto. Mas eu quero dizer o seguinte: eu tenho se vocês entrarem, ó, uma dica, quem quiser pode entrar no YouTube, vai no YouTube e põe lá, no pesquisa do YouTube, põe Walter Teixeira de Andrade. Vai encontrar várias palestras sobre sinarquia. Pode ir lá se adiantando. Existem vários vídeos sobre sinarquia que estão disponíveis no YouTube. É só colocar lá, Walter Teixeira de Andrade, está disponível lá, para adiantar o expediente. Né? Muito bom, professor. Eu vou E essas palestras geralmente são palestras com 2 horas, vídeo com 2 horas de duração. 2 horas, geralmente, de duração. Então está à disposição. Isso. E essa pergunta do Guazelli, ele fez logo no comecinho, professor. Aí eu passo agora para o senhor. O curso da SBE poderia ser considerado uma faculdade sem diploma? Realmente, é verdade, a SBE ela não dá diploma, porque ela não é ela não se enquadra dentro de um entendimento de uma faculdade, né? Na verdade, a SBE é uma preparação para o nosso processo de iniciação superior, né? É um processo, de preparação, né? Vamos dizer o seguinte: não há diploma, né? A pessoa não pode dizer assim, eu entro na eubiose e vou sair adepto. Não, isso não é possível. Né? Ela vai sair adepto, ela vai se tornar adepto um dia. Isso é inevitável. No processo de evolução, não só adepto, a pessoa vai se tornar um mestre, por mais incrível que pareça. Todos nós seres humanos, um dia seremos adeptos, um dia seremos mestres, seremos seres de alta entendimento superior, porque é inevitável, a evolução nos leva a isso. Né? Mas, na verdade, a eubiose não fornece um diploma, porque o diploma está na eternidade, né? Na eternidade. Nós nem sabemos onde a gente vai, o clímax, né? Dessa nossa procura. Dentro do conhecimento das Escrituras de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que a volta à casa do Pai é o máximo que nós entendemos, o máximo que nós podemos entender é a volta à casa do Pai, a volta a Brahma, ao primeiro trono, a casa do Pai. Então, nós descemos de lá, é isso, a Mônada projetou-se, descia uma projeção para o mundo mais denso, depois nós subimos a volta à casa do Pai. Chegamos a Brahma. Mas é claro que Brahma não é o ponto final. É evidente que não é. Brahma é um nível, um estado de consciência. O Pai universal também é um estado de consciência, então não é o final. Então, esse diploma nós não sabemos quando tiraremos. Só o Eterno sabe quando que nós vamos tirar esse diploma e se nós tiraremos esse diploma. Então, o curso da eubiose, uma vez eu estava há muitos anos, né, eu conversando com uma pessoa, né, e eu falei que eu estava fazendo um curso na eubiose, então a pessoa me perguntou, quando é que termina o curso? Vai tirar quando o diploma? Eu não pude explicar para ela o que eu estou falando agora, porque eu era uma pessoa que não estava dentro do contexto, né? Então eu falei, eu dei uma outra resposta para ela, mas sem entrar em detalhes como entrei agora, porque era impossível naquele momento eu entrar em detalhes maiores a respeito do assunto, né? Mas vamos dizer assim, a SBE é um preparatório para a expansão da consciência rumo ao infinito. Então, professor, aproveitando a pergunta, né, eu deixo aqui o nosso recado, né? Eu estou como instrutor de peregrino em Santana, então Que ótimo, tá vendo? quem quiser informação sobre o curso peregrino, que é o curso preparatório para os graus, é só entrar
no site santana@eubiose.com.br. Isso para quem mora na Zona Norte quer fazer em Santana. Mas tem Exatamente. nos outros departamentos, Moca, Sumaré, Lacerda Franco, ou então entra no site da Eubiose, Isso, é. www.eubiose.org.br. A pessoa que mora em São Paulo, por exemplo, entra no site da Biose, ela vai ver no site todos os departamentos que existem na cidade de São Paulo. Cidade de Exatamente, São Paulo ou cidades perto, Santo André, etc. exatamente, São E outras Bernardo. cidades também. Se a pessoa mora no norte, né, do país ou no sul, ela entra na sua cidade, vê se tem uma eubiose, um departamento nessa cidade, ou então vê qual é se ela mora numa cidade, ela vê qual é a cidade mais próxima perto dela. É sempre ter isso em mente, viu? Encontrar uma cidade mais próxima perto dela. Porque nós estamos agora passando, veja bem, nós estamos passando por uma transição. Nós estamos voltando para a forma presencial. O Carlos provavelmente dá aula na forma presencial, né, Carlos? Isso, a forma presencial. E o senhor é instrutor do Manu, né, professor? Primeiro Eu sou grau. instrutor do Manu na Moca, mas ainda estamos na fase de saber Adaptação. pela internet. Mas é claro que isso é uma regra, tudo vai voltar para a forma presencial, né? Esse problema que nós estamos enfrentando na humanidade aos poucos vai sendo superado e nós vamos lentamente, e está indo com bastante celeridade, para a gente voltar para a forma presencial. Mas uma coisa é certa, eu não vou deixar mais de fazer a forma de live, né? É como se fala, né? Hoje está falando muito do híbrido, né? Uma forma híbrida, né? A presencial e a pela internet, né? Então, essas apresentações pela internet eu vou continuar fazendo sempre. Mas é claro que eu retornarei para a forma presencial também em algum momento, né? Isso aí depende do departamento. O departamento vai resolver, ele vai ajustando, né? Ontem mesmo eu tive numa atividade presencial na Moca, né? Eu tive numa atividade, uma ritualística presencial no departamento Moca, estive lá presente com os irmãos, falei com os irmãos, tudo, né? Mas nós estamos voltando gradativamente, não é isso? A gente tem que voltar gradativamente de acordo com o panorama geral, né? Da vacinação, a gente sabe, não vou entrar em detalhe, a gente todo mundo sabe disso, né? Então, mas é importante que a pessoa entre em contato com um departamento próximo à sua cidade, né? Ou na sua cidade ou próximo à sua cidade. Entra em contato e faz a sua inscrição. Além disso, tem o ensino à distância também, né? EAD, ensino à distância. Isso pode ser feito também. E isso tudo no site da Eubiose. Se a pessoa mora num lugar muito distante, que é muito distante de um departamento, pode acontecer isso aí, né? Não tem nenhuma possibilidade. Então, ela pode fazer o ensino à distância. Ensino à distância. Mas o ensino à distância tem as suas conexões iniciáticas com a eubiose de maneira perfeita. Perfeito? Também é possível. Aí são todas as informações que nós podemos dar. É, uma coisa, uma coisa é verdade. Nós sugerimos que vocês façam o curso peregrino para iniciar, dar andamento a esse projeto de iniciação, que é o tema, o título do nosso encontro, Projeto Iniciação. O professor, o Eduardo colocou aqui o canal do senhor no YouTube, tá? Então é Isso, youtube.com, Chanel, né? E o canal é isso esse. é só colocar meu nome inteiro, aí vai aparecer. Tem muitas, não só. Olha, tem palestras sobre temperamento, sobre nova civilização, tem uma série, são dezenas de palestras, né? Dezenas, inclusive essas palestras que eu faço aqui também estão lá, né? As que eu faço ao sábado, estão todas lá arquivadas, né? No YouTube. Então é só acessar aí. Então, quem quiser assistir palestras sobre sinarquia, tem várias palestras sobre sinarquia lá. Palestras de duração de 2 horas cada uma. Né? Então, está à disposição lá. E o Eduardo contando a experiência dele, né? Foi justamente ao ler A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, né? Tomo 1, que joguei aos céus minhas perguntas e anos depois encontrei a eubiose. Exatamente. Isso aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. Eu
eu não vou contar essa história, mas eu com 16 anos, eu tive informações espirituais muito importantes a respeito da eubiose. Eu fiquei 27 anos esperando. Depois de 27 anos, concretizou-se. É isso? Depois de... Eu estou aqui na eubiose há 35 anos. Né? Aí, depois de 27 anos, eu fui assistir uma palestra no departamento Lacerda Franco, e a palestra era o seguinte: o título da palestra: Brasil, pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. Aí, então, naquele momento que eu assisti a palestra, eu falei para mim mesmo: cheguei onde tinha que chegar. Pronto. Então, uma coisa importante, o que eu digo, isso é um depoimento que eu faço para vocês, muito sincero. Eu não vim para a eubiose, eu fui trazido para a eubiose. Eu fui trazido para a eubiose. Né? Me trouxeram para a eubiose. Então, e todos é assim. Quando eu falo trouxeram, é a lei. A lei traz as pessoas. Todos que entram em contato com a eubiose, com o professor Luiz de Souza, não é por acaso. O acaso não existe. É porque chegou o momento. Chegou o momento da pessoa entrar em contato com esses. Quando eu falo do professor Luiz de Souza, eu falo entrar em contato com Blavatsky, com um grande mestre, com todos os grandes mestres. A lei sempre reserva um momento definitivo para fazer essa integração da nossa consciência com o conhecimento superior. Ô, professor, uma reclamação da Márcia Barro. Professor, tive minha entrada barrada em Porto Alegre, porque ela pertence ao IAMA do EAD. Ô, Márcia, eu também, como se diz, eu sou da área templária, eu sou sacerdote em Santana. O sacerdote é, o sacerdote do departamento é o Alex, mas quando eu auxilio ele também, faço o ritual. A gente nunca barrou quem está do IAD, inclusive a gente recebe outras pessoas que são do IAD, mas querem fazer ritual, a gente permite a entrada. Eu não sei como foi a comunicação entre vocês, eu não posso falar nada, mas com certeza deve ter algum problema de comunicação. Inclusive, Márcia, por Aí, exemplo, eu sou ligado ao departamento de Santana. Se eu tiver mais perto do Sumaré e quiser fazer um ritual nobre, um ritual lá, eu posso, né, não, eu professor? vou, deixa eu esclarecer o seguinte, veja bem, vou esclarecer o seguinte. Hum, Quem está fazendo os graus não pode ainda fazer a ritualística da série interna. Isso que é importante. hum. Vamos deixar bem claro? Mas os rituais dos Não, graus não, não podem? deixa eu só completar. Hum, Mas existem rituais para os graus. hum. Todo mês existe ritual para os graus. Então, quem está fazendo os graus, inclusive o EAD, não vai ser impedido de fazer a ritualística dos graus. Mas mesmo aqueles que fazem o presencial, eles não podem, se está nos graus, fazer o ritualista da série interna, só depois que entrar para a série interna. Mas a nossa irmã pode fazer o ritual do grau, do departamento específico. Ela entra em contato e não vai ser barrada, não. Eu estou dizendo que a pessoa não pode fazer, a pessoa que está nos graus, ela não pode ainda fazer o ritual da série interna, mas pode fazer a ritualística que é dedicada aos graus. É isso? Eu quero explicar isso, né? Como funcionam as coisas. A nossa irmã deve me perguntar novamente lá, né, Carlos? Isso, eu Deve acho me que ela novamente devia conversar perguntar novamente e ver, porque todo mês tem o ritual dos graus, né, dos professor? graus. Então, todos aqueles que fazem os graus podem fazer os rituais dos graus. Isso aí. Pode não. Não é que podem, devem fazer. Não é que pode, devem fazer. É bom que façam, conforme o ensinamento do nosso mestre, professor Luiz de Souza. Pode não, devem fazer. É de enorme importância. A única coisa é que a pessoa não pode ainda fazer o ritual da série interna. Isso não pode fazer ainda, somente quando ela faz a passagem para a série interna, que pode fazer o ritual da série interna. Bom, eu vou deixar aqui o recado da nossa roda de conversa agora de terça-feira, dia 5 de abril de 2022, mesmo horário, às 20h40, tá? O tema é a Ilha de Itaparica, o que mudou e para onde vai, tá? O nosso querido amigo
Sidney Augusto, engenheiro de São Paulo, que ministrará essa roda de conversa. Em 1992, o Rio de Janeiro recebeu chefes de Estado para discutir soluções ambientais sustentáveis. Passadas 3 décadas, o que avançou e como anda a ilha de Itaparica, tá? Então, vai ter a participação também de uma ONG, tá? Lá de Veracruz, e também quem mediará será a Daniela Troncoso e o Eduardo Nunes, tá? É aberto ao público, toda terça-feira tem a nossa roda de conversa e a próxima é com o nosso querido amigo Sidney Augusto. Tá? O recado está dado, é isso. E em virtude do horário, tá? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. O a ONG é a ONG Gaia, tá? ONG Gaia lá de Veracruz, Bahia. Vai ser muito interessante, pessoal. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Professor, tem muita gente aqui agradecendo, tá? É, Ah, então, depois o senhor dá uma olhada, vê se tem alguma vamos ver. pergunta não respondida, e em função do Eu horário vou a gente tem pesquisar. que fechar. Isso. Eu quero agradecer a todos pela participação, pelo encontro. Parabéns, professor, mais um encontro magnífico. E desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado, um bom final de semana e até a próxima. Eu agradeço a presença de todos, né? Estaremos aqui ratificando o convite para terça-feira que vem agora, né? E sábado que vem estaremos aqui. E agradeço a presença de todos. Luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus.